Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Sport. Uma partida bastante importante, né? Uma vez que o Palmeiras vinha de um empate contra o Botafogo, então era fundamental para o Palmeiras estar vencendo, né? Porque ele não poderia estar se deslocando do pelotão da frente, né? Porque no futuro poderia dificultar uma briga pelo título que o Palmeiras tanto almeja, né? Nós tivemos um primeiro tempo que, na minha visão, foi extremamente equilibrado, porém com uma ligeira vantagem para o esporte. A gente viu um esporte mais criativo, propondo um pouco mais o jogo, né? A gente viu o esporte dando mais trabalho ao Everton e, por incrível que pareça, a gente pode destacar o Lucas Lima como um grande jogador aí para o esporte, fazendo um bom balanço do meio-campo, realmente criando boas jogadas. É, Trazendo para o esporte toda essa dinâmica de jogo. Então foi bem surpreendente na minha visão. A gente que é palmeirense, que acompanhou o desempenho do Lucas Lima aqui no Palmeiras, né? Um desempenho que deixou bastante a desejar. É um jogador que saiu e não deixou muita saudade para o torcedor palmeirense, mas hoje realmente ele foi extremamente bem. Ele deu o ritmo aí desse meio-campo do esporte e o Palmeiras ficou um pouco a desejar também. Teve aqueles velhos problemas, né, do Palmeiras estar com dificuldade na criação, porém, numa jogada onde o Flaco Lopes é puxado dentro da área, é marcado o pênalti. Pênalti esse que é o próprio Flaco Lopes, ele vai para a cobrança, né, e ele vai lá e converte. Ele dá uma batida seca bem no meio do campo, bem no meio do gol, e vai lá e marca o primeiro gol do Palmeiras. Um gol que dá uma certa tranquilidade para o Palmeiras, né? Um gol que é bastante importante de você sair na frente, especialmente num jogo onde o adversário está melhor do que você. Porém, essa vantagem do Palmeiras não durou muito, porque logo depois o Lucas Lima novamente, que estava jogando muito bem, conforme eu falei anteriormente, ele dá um cruzamento espetacular e o atacante do Sport só tem o trabalho de ir lá empurrar para as redes. Realmente um chutaço que ele dá. É uma jogada que aparentemente é ensaiada e muito bem ensaiada. E o principal, muito bem feita. O Lucas Lima consegue colocar a bola realmente de uma forma bastante precisa. Ele consegue alcançar o atacante do Sport e é um gol bastante bonito, realmente um golaço. Nisso fica 1-1 e no segundo tempo continua também um panorama bastante parecido, né? Com o Sport muitas das vezes propondo o jogo e o Palmeiras especulando para tentar alguma jogada para fazer o segundo gol. O jogo vai se arrastando nessa até que nós temos um lance que, na minha visão, foi o lance capital do jogo, né? Que foi um pênalti do Rafael Veiga. Um pênalti extremamente polêmico. Eu, para falar a verdade, eu já vi o lance pelo menos umas 10 vezes e cheguei à conclusão que para mim não foi pênalti. Para mim foi um lance de jogo, né? Foi uma carga natural de jogo. Não foi o suficiente para estar derrubando o Rafael Veiga. Não foi o suficiente para o pênalti estar sendo marcado. Então, na minha visão, o pênalti foi marcado de forma errada. Porém, de todas as formas, ele foi marcado. A partir daí surge outra polêmica, né? Que é a questão do cobrador. Se seria o Piquerez ou se seria o Rafael Veiga. E no fim das contas foi o Piquerez. O que me deixou bastante incomodado, para ser bastante sincero. Porque eu acho que no futebol, tanto no futebol até como na vida, né? Você tem que ter personalidade. Não importa, você errou, custou o título, né, paulista, faz parte, todo mundo que está no campo pode estar sujeito a errar. Eu acho que são coisas que acontecem no futebol, mas eu acho que numa hora dessa você tem que botar a bola embaixo do braço, ter personalidade e bater. Inclusive, se eu fosse o Piquerez, eu falava, você vai bater porque você é o batedor. Só que não foi o que aconteceu. O Piquerez foi lá e bateu. Você imagina só essa circunstância. Você comete um erro no seu trabalho, um erro que dá um prejuízo para a empresa que você trabalha, e a partir desse momento você
para de fazer o serviço pelo qual você foi contratado para fazer. O que aconteceria com você? Você imagina o que aconteceria? Muito provavelmente você seria mandado embora, correto? Agora, se a gente passar essa lógica para o futebol, eu acho totalmente inadmissível um jogador que ganha bem, um jogador que recebe um salário em dia, um jogador que tem toda a infraestrutura para desempenhar um bom futebol, por causa que ele cometeu um erro, ele vai deixar agora de cobrar os pênaltis. Isso não faz, na minha cabeça pelo menos, não tem o menor cabimento. Diz que está sem confiança, tudo, mas existe uma única maneira de você recuperar sua confiança, que é você se colocando numa situação de estresse, é você se colocando numa situação de risco, é você se colocar na situação que está te deixando sem confiança. Então, na minha visão, eu fiquei bastante decepcionado com o Rafael Veiga. Eu esperava mais, realmente eu esperava mais personalidade da parte dele. Eu esperava que ele tomasse as rédeas e falasse: não, pode deixar que eu vou bater. E mesmo se for para perder, tem uma cobrança de pênaltis que eu lembro do Cristiano Ronaldo em Portugal, que ele fala com o companheiro dele estava com medo de cobrar o pênalti, daí ele falou assim: não, vem bater sim, você bate bem, vem e bate. O cara bateu e fez o gol. Então eu achei que também faltou um certo comando, e se eu fosse o Piquerez eu falava a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo falou para o companheiro dele: você vai bater porque você bate bem. Então, polêmicas à parte, né? Deixar registrado aqui que eu não gostei, fiquei bastante decepcionado. O Rafael Veiga de fato caiu bastante no meu conceito, porque eu acho que a questão do pênalti que ele perdeu contra o Corinthians, a gente fica triste, fica chateado, não gosta do que aconteceu, mas faz parte do futebol. Até o Zico, que é um dos grandes jogadores aí da história do futebol brasileiro, perdeu um pênalti em Copa do Mundo. Agora, por conta disso, ele não vai parar de cobrar pênalti? Isso não existe. Realmente é algo que não entra na minha cabeça. Mas voltando ao assunto, o Piquerez vai lá e mais uma vez cobra bem o pênalti. Dessa vez ele cobrou com um pouco mais de técnica, né? Da última vez que ele cobrou contra o Sporting Cristal, ele cobra de uma maneira mais utilizando a força, né? Dessa vez ele dá uma deslocada no goleiro, consegue colocar a bola no canto oposto do goleiro. Então, um pênalti muito bem cobrado. E o pênalti que deu os números finais à partida, né? O Palmeiras ganhou por 2-1, vitória importante, vitória que deixa o Palmeiras aí no bolo da liderança. O Palmeiras está com 4 pontos, né? Tá aí, importante, é como diz o Guardiola, né? Você ganha um campeonato de pontos corridos nas últimas 10 rodadas, mas você perde um campeonato de pontos corridos nas primeiras 10. Então é importante nessas primeiras 10 rodadas, a gente, mesmo que não esteja na liderança, tá lá, tá na ponta, tá competindo, tá no bolinho. Então é de vital importância aí essa vitória do Palmeiras. O jogo não me agradou muito em questão de desempenho tático do Palmeiras, mas nós temos que ver também que o Palmeiras está nessa reconstrução moral após a perda do título para o Corinthians, né? É óbvio que você perder o título por ser o maior rival, acaba te deixando desconcentrado, te deixando abalado, mas eu acho que isso são coisas que vão ser contornadas ao longo do tempo. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.